Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia. Vamos falar aqui um pouco sobre o Benfica e a Seleção Nacional, e as referências que eu utilizei para fazer este vídeo foi a imprensa desportiva do dia de hoje, portanto, jornal A Bola, Record e O Jogo. Começando aqui pela questão do Benfica. Como vocês sabem, a pré-época já começou, as expectativas dos adeptos relativamente a novos reforços estão altas. Há jogadores que estão com um pé na saída, mas pelos vistos querem ficar, e portanto é isso que vamos falar aqui inicialmente, é sobre a questão do Arthur Cabral. O Record noticiou que o Arthur Cabral quer ficar, mas assado que o Benfica quer que ele saia. Basicamente é isto. O plano do Benfica é ter dois avançados com capacidade para lutar pela titularidade, que é o Pavlidis, contratado por 18 milhões, mais 2 em objetivos, ao AZ Alkmaar, jogador que fez mais de 20 gols nas últimas 3 épocas pelo AZ Alkmaar, melhor marcador dos Países Baixos. E o Atelmar Sonardo, jogador contratado em janeiro de 2024 ao Santos, que desceu de divisão. É um jogador que também marca cerca de 20 golos por época no Brasil, apesar de ser bastante jovem, e supostamente são estes dois os jogadores que vão lutar pela titularidade. E depois o Benfica pondera ter mais um terceiro, quarto ponta de lança para estarem ali na expectativa. E portanto o Arthur Cabral, tendo em conta o salário que ganha, tendo em conta o valor que o Benfica gastou por ele, que foi 20 milhões mais 5 em objetivos à Fiorentina, e tendo em conta o parco rendimento que teve, o Benfica, assado o Benfica no caso, quer vender o jogador. E quer vender o jogador a quem? A questão é essa. Os clubes que precisaram mostrar um interesse foi no Brasil, principalmente o Cruzeiro e o Palmeiras. No entanto, a disponibilidade financeira dos mesmos não é aquela que o Benfica pretende, e também no mercado alternativo já surgiu clubes da Arábia Saudita. No entanto, apesar disto, o Arthur Cabral quer ficar, porque o Arthur Cabral tem consciência de que fez uma época abaixo das expectativas, mas também tem consciência que pode dar mais. E a prova disso é que ele já começou esta pré-época a treinar mais, a mostrar-se a treinar, a fazer um bom marketing pessoal dele próprio, a surgir constantemente fotos nos jornais dele a treinar, não só em clubes de futebol como no ginásio, e o próprio jogador, segundo o jornal Record, esta é a notícia Record, quer ficar. Quer ficar e quer demonstrar que pode ser titular no Benfica. Gostaria de saber a vossa opinião, o que é que vocês acham, qual é a posição que o Benfica deve tomar, deve dar uma oportunidade ao jogador, não deve dar. A tendência é para que o jogador saia, no entanto, falta aqui perceber se realmente o Benfica consegue o dinheiro que pretende por ele, e falta aqui perceber se também se o jogador depois aceita o clube com o Benfica conseguir negociar o jogador. Portanto, estamos nesta situação relativamente ao Arthur Cabral, segundo o jornal Record. Também há aqui outra notícia do Prestiani, que isto já é uma notícia que já tem vindo sendo difundida por vários órgãos de comunicação social, que o Prestiani é para emprestar. O Prestiani tem 18 anos, foi contratado em janeiro de 2024 ao Vélez, que é um clube de meio da tabela da Argentina, por 9 milhões de euros, por 85% do passe. A participação dele na equipa principal foi apenas 5 minutos no último jogo, em Vila do Conde. Pela equipa B teve 6 participações, um golo e uma assistência, e é um jogador que tem prestígio, essencialmente no seu país, na Argentina, com interesses dos grandes argentinos, portanto os clubes que lutam pelo título na Argentina querem o contratar, nomeadamente o River e o Independiente, e o Ajax e o PSV dos Países Baixos. Portanto, o jogador, o plano passa por emprestar este jogador, tal como se fez com o Childrup, que foi emprestado ao Nordstrand, portanto o Childrup voltou à Providência, ao seu clube de origem, brilhou e vai voltar ao Benfica. E pretende-se fazer o mesmo com o Prestiani, até porque é um jogador de idade semelhante ao Childrup. Portanto, que no caso voltar por precedência à Argentina, ou se ficar na Europa, que vá para um clube onde possa jogar, para depois sim no ano seguinte voltar ao Benfica. É um investimento forte do Benfica, 9 milhões de euros por 85% do passe, é um jogador que o Benfica acredita. Quanto a saídas, isto já é uma notícia do jornal O Jogo, a notícia do Arthur Cabral é do jornal Record, esta notícia do Prestiani é difundida basicamente por vários meios de comunicação social, e esta das saídas eu verifiquei no jornal O Jogo, o jornal que normalmente está mais associado ao Clube do Norte, ao Porto. Portanto, o jornal O Jogo diz-nos que a Premier League tem vários jogadores do Benfica debaixo de olho, destaca o António Silva e o João Neves como jogadores com potencial para jogar em qualquer um dos grandes de Inglaterra, mas destacam aqui, por exemplo, o Manchester United para o João Neves. Dizem que ele poderá fazer uma parceria com o Bruno Fernandes da seleção portuguesa. E, portanto, António Silva e João Neves, alegadamente, o Manchester já perguntou por eles. Mas, portanto, o jornal O Jogo refere que não é propostas concretas. São, no fundo, sondagens. Perguntar qual a disponibilidade que o Benfica tem, quais os valores. Portanto, parece que António Silva e João Neves estão a ser observados de perto e com a intenção de pré-acordos relativamente a estes jogadores.
tal como o Morato, pelo Nottingham Forest e Fulham, e Florentino, pelo Everton e Fulham e Leicester, e também o Tomás Araújo, que era o nosso terceiro, por vezes quarto central, e o Tiago Gouveia, que era um dos primeiros jogadores a sair do banco de suplentes, um dos primeiros, não quer dizer que fosse o primeiro, mas um dos primeiros a sair do banco de suplentes para uma posição de extremo. Que também tem clubes de média dimensão interessados nele, Leicester e Southampton. Já o Liverpool, como tem um novo treinador, que é o Arne Slot, que inclusive treinou o Cox no Feyenoord, também aparece aqui como um grande potencial comprador de Cox. Portanto, o que é que nós podemos retirar daqui, desta notícia? Que realmente os clubes ingleses estão a observar o Benfica e que poderão avançar com propostas concretas por estes jogadores que eu mencionei. Nomeadamente, acho que o que tem mais possibilidades de sair é o Cox, por causa da ligação que ele tem ao Arne Slot, e eventualmente o Morato para o Nottingham Forest, é um interesse bastante antigo. Quanto a António Silva e João Neves, já se sabe há muito tempo que o Manchester United tem interesse em João Neves. O António Silva também tem sido observado, mas as observações são normais. Florentino também é um grande jogador, é um jogador que é constantemente referenciado em Inglaterra, portanto nada de novo aqui nesta notícia. Relativamente à Seleção Nacional, bom, eu ontem já fiz um vídeo sobre a Seleção Nacional, mas infelizmente as condições de áudio não ficaram as melhores. Eu tenho o microfone ligado, tudo ok, microfone novo. Vamos ver se eles ficam nas devidas condições. E também a imagem, como eu não tenho assim portanto, nenhum holofote de luz, a imagem, como o vídeo foi à noite, não ficou muito nítida. E, portanto, o YouTube dessa vez castigou bem ao não divulgar o vídeo. Portanto, vamos ter que falar aqui novamente um pouco da seleção. Vou tentar não ser repetitivo e vou tentar focar-me aqui naquilo que os outros disseram, no caso, os jornais esportivos. Portanto, os jornais esportivos basicamente todos consideram que Portugal fez uma boa atuação e que foi a melhor atuação de Portugal no Euro. Eu discordo, eu acho que não foi a melhor atuação de Portugal no Euro. A melhor atuação de Portugal no Euro foi contra a Turquia, segunda jornada do grupo. Porquê? Porque foi um jogo com mais emoção, com mais golos e que Portugal dominou do primeiro ao último minuto sem espinhas. Neste jogo Portugal jogou bem, taticamente uma exibição muito conseguida, mas uma exibição amorfa, morna e chata. Não foi chato porque foi um jogo dos oitavos de final, dos quartos de final. Mas se fosse um jogo normal, nós não tínhamos emoção nenhuma. Portanto, o jogo teve uma emoção porque é um jogo dos oitavos, porque o jogo em si não foi emocionante no meu entender. Foi melhor para Portugal, foi um jogo melhor de Portugal do que da França, mas foi um jogo de nível médio, no meu entender, não foi um jogo de nível alto. Portanto, Portugal melhor, ligeiramente melhor que a França, portanto, no peso da balança, Portugal estaria ligeiramente acima da França, porque teve uma ou duas oportunidades a mais que a França, e porque em termos de jogo jogado, jogou melhor, teve mais domínio, teve mais passos certos, teve muito mais cantos, portanto, cantos foram 11 para 4, e foi uma equipa com mais vontade de vencer e que teve mais perto de concretizar essa vontade, a seleção portuguesa, mas de uma extrema ineficácia. Portanto, aí estou de acordo com a generalidade da comunicação social, que de facto considera que Portugal foi ineficaz. Foi ineficaz, mas a melhor exibição do Euro, para mim não, para mim foi contra a Turquia. Melhores em campo, também estou de acordo com a generalidade da comunicação social, portanto eles associam, por exemplo, o Record, dá o melhor em campo ao Pep, a bola dá o melhor em campo ao Nuno Mendes e o jogo dá o melhor em campo ao Nuno Mendes. Para mim o melhor em campo também foi o Nuno Mendes, mas o Pep também teve excelente, fez um jogo excelente, brutal, teve um corte no tempo de compensação, ou no prolongamento no caso, a um jogador velocíssimo da França que também, quer dizer, aquilo demonstra que ele, apesar dos 41 anos, ainda tem uma capacidade física e uma vontade acima da média. Eu quase me apetece pôr o Pep como melhor em campo, porque pela idade que ele tem e pela vontade que ele demonstra, mas objetivamente para mim o Nuno Santos foi ligeiramente superior. Portanto, vamos aqui ver as notas do Jornal Record. O Record deu nota 4, que é nota boa ao Diogo Costa, Cancelo, Pepe, Nuno Mendes, Vitinha, Palhinha, Conceição e Leão. E deu melhor em campo ao Pepe. Nada a dizer, estou de acordo. E deu nota negativa, no caso, ao CR. Não, bom, eu aqui não pus as notas negativas que eles deram. Pus. Portanto, nota negativa, que é, no Jornal Record, nota negativa, é uma nota 2, é uma nota negativa. Portanto, eles deram nota negativa ao Cristiano Ronaldo, ao Félix, que entrou ao minuto 105, e ao Nunes, que entrou aos 119. Pronto, já entrou. O Nunes, quer dizer, nem conta aqui nesta estatística, porque entrou já mesmo no fim. O Jornal A Bola deu melhor em campo ao Nuno Mendes e deu nota positiva ao Vitinha, Pepe e Palhinha. Também concordo, acho que basicamente este Euro, em todos os jogos,
ou na grande maioria dos jogos, quem teve bem foi realmente estes jogadores. Vitinha, se calhar o Vitinha para mim até foi o melhor de todos os jogos, para mim talvez o Vitinha, Pepe e Nuno Mendes, e também Cancelo, também teve bem. Portanto, Nuno Mendes, Vitinha, Pepe e Palhinha. Depois deu aqui nota negativa ao CR7 com nota 5 e ao João Félix também deu uma nota negativa. O jogo mete o Nuno Mendes como melhor em campo com nota 8, Vitinha, Pepe e Leão com nota 7. Eu acho que o Leão ontem foi um jogador muito desequilibrador, mas que definia mal. O que é que se passa aqui com isto? Só um bocadinho, eu estou gravando no telemóvel e estava a receber uma chamada, peço desculpa. Portanto, o Leão ontem não acho que estivesse entre os melhores, esteve bem, mas entre os melhores, porque os melhores foram do jogo de ontem foi o Pepe, o Nuno Mendes e o Vitinha, estes três acima de todos os outros. Depois João Cancelo e Rafael Leão, muito bem também, mas neste jogo um patamar ligeiramente abaixo. Portanto, resumidamente, Portugal, jogo satisfatório, ligeiramente superior à França e tremendamente ineficaz. Vamos aqui dar uma vista de olhos às capas. Houve aqui um camarada que teve a gentileza de me explicar como é que eu poderia colocar isto sem ser de forma invertida, mas de facto o meu telemóvel não dá, mesmo, tenho que comprar um telemóvel novo. E nem o homem da loja conseguiu resolver essa situação, portanto isto vai aparecer de forma invertida, mas já estava a perceber a ideia. A capa da bola coloca aqui o Vitinha e o guarda-redes da França, que também fez uma grande atuação. Portanto, destaca pela positiva, destaca dois jogadores que estiveram excelentes no jogo, foi o guarda-redes e o jogador Vitinha. Portanto, acho que foi feliz esta capa porque foi pela positiva. E diz assim, 6 horas sem marcar, falta de pontaria, atira a seleção para casa. É verdade. Portugal teve as melhores oportunidades, mas não conseguiu bater Maiganan. Maiganan. Bom, eu devia ter visto como é que se diz o nome antes de vir para aqui dizer, mas pronto. Basicamente, Portugal teve as melhores oportunidades, mas o guarda-redes da França teve. No desempate por penaltis, Félix acertou no poste e a França não falhou. Basicamente, esta é a capa do jornal A Bola. Vamos dar aqui uma vista de olhos. Já agora vamos dar uma vista de olhos às outras. E eu nem sequer esqueci-me de falar do Félix, também surge aqui como reforço do Benfica. Capa do Record. Bom, capa do Record vende mais jornais, é verdade. Pôs Infélix, portanto fez aqui um jogo de palavras, mas acho que, quer dizer, estar aqui numa altura destas, não me parece seja muito feliz estar aqui a individualizar a culpa num único jogador. Portugal foi superior e fez o melhor jogo do Euro. O melhor, sei que toda a gente está a dizer que foi o melhor, para mim o melhor foi contra a Turquia. Taticamente foi o melhor este de Portugal, mas o futebol não é só tático. João atirou ao poste e a seleção caiu nos penaltis. Martínez diz que perdemos de pé. Pepe abraça sem lágrimas a Ronaldo e diz que já decidiu o futuro. Depois está aqui a notícia sobre o Benfica, que diz Artur Cabral decide ficar, propostas não agradam ao avançado. Foi aquilo que nós estávamos a falar há bocado. Portanto, a capa do jornal Record é esta. Pronto, é uma capa que realmente vai vender jornais. Coloca aqui o Félix e o Cristiano Ronaldo como umas caras de derrota. Realmente o Cristiano Ronaldo teve ineficaz. O João Félix foi infeliz no penalti, também fez uma campanha negativa, mas individualizar aqui parece um bocado pronto, não acho que seja muito feliz esta capa. O jogo mete Sefini, mete aqui o selecionador a abraçar, parece-me o Vitinha, portanto destaca o selecionador, que é o responsável máximo da seleção, e o Vitinha, que foi o melhor jogador do... Eu parece-me que este é o Vitinho, o melhor jogador do Euro. E, portanto, acho que sim. João Félix falhou dos 11 metros, Diogo Costa não faz milagres, Portugal está fora. Futebol pode ser cruel, diz Roberto Martínez. Bom, eu sobre aqui a seleção só mais uma nota. Realmente o Félix falhou o penalti. O Diogo Costa, que teve uma exibição fantástica contra a Eslovénia, também fez uma exibição boa contra a França. Só que aqui nos penaltis, ele desta vez teve infeliz na forma como abordou os penaltis. É verdade que a França bateu muito bem, mas eu já fui rever os penaltis e ele mandava-se antes dos jogadores chutar. Eu sei que é difícil, não sou guarda-redes, quem é guarda-redes é que sabe.
Isto não lhe tira o mérito que ele teve no jogo anterior de porreiro, épico, fantástico, histórico, vai estar na história, mas neste aqui acho que abordou mal os penaltis, neste jogo especificamente. E o João Félix também, pronto, também errou na forma como bateu o penalti, colocou demasiado a bola e realmente a bola foi fora. Quanto ao... Vamos só aqui ver o Correio da Manhã. Bom, contra o João Félix, o que eu tenho ouvido falar nos últimos dias é que o Benfica pretende o João Félix por 20 milhões, por 50% do passe. Sendo que o Atlético de Madrid aceita esses 20 milhões, mas quer uma cláusula de compra obrigatória de mais 20 no final da época. Eu já ouvi essa versão, mas isto está tudo muito, muito enlumbrante pelo que eu não vos posso afirmar com certeza de nada. Mas da pesquisa que eu tenho feito, daquilo que eu tenho visto, na comunicação social, acho que a ideia é essa. Portanto, o Benfica quer dar 20 milhões por 50% do passe, o Atlético quer 20 milhões, mais 20 milhões no final da época, e o Benfica ficaria então com a grande maioria do passe do jogador. Aqui o Correio da Manhã diz que os ingleses querem desviar o Félix. Eu por acaso não li esta notícia, mas parece que o futebol inglês também poderá desviar o Félix da luz. O Félix tem um ordenado alto, mas pode vir no acordo do programa Regressar, e portanto o programa de Regressar, salvo erro, são 50% a menos de impostos. Ou seja, vamos aqui supor que o João Félix ganha 4 milhões de euros limpos. Para o João Félix ganhar os 4 milhões de euros limpos, o Benfica teria que pagar 8 milhões. Mas, vindo no programa de Regressar, para um jogador ganhar esses mesmos 4 milhões, em vez do Benfica pagar 8, pagaria 6. E, portanto, tendo em conta este sistema do programa Regressar, tendo em conta o valor dos 20 milhões, que é um valor possível, eu acredito que o Benfica realmente possa contratar este jogador, caso o jogador queira ficar. Porque o Atlético de Madrid, aparentemente, está disponível para negociar. O ordenado do jogador, tendo em conta o programa Regressar, poderá ser possível. Portanto, basta o jogador querer, porque aparentemente o Benfica quer, e, portanto, pode-se fazer aqui um bom casamento. Este jogador é um jogador que joga atrás do ponta de lança, é um jogador que fez uma grande época no Benfica com Bruno Lage. O ponta de lança titular na altura era o Seferovic, não confundo, o Jonas começou, depois perdeu o lugar. Ele fez uma boa dupla com o Seferovic no Benfica, poderá fazer uma boa dupla eventualmente com o Pavlidis, vamos ver. Vamos ver o que é que vai dar. Bom, depois podemos desenvolver este assunto melhor num outro dia. Forte abraço e até uma próxima. E viva o Benfica!